disciplina Administração da Produção 1, bacharelado em Administração e FMG Campus São João Evangelista. Para desenvolvimento do conteúdo Planejamento e Controle da Produção, foi utilizada a apostila Gestão da Produção, produzida por Alceu de Oliveira Lopes, Dieter Siedenberg, Fernando Pasqualini, da coleção Educação à Distância, série Livro-Texto, editora Unijuí. Na unidade 10, trabalharemos o dimensionamento da capacidade produtiva em relação à carga de máquinas, equipamentos e pessoas. Em relação ao dimensionamento da capacidade produtiva, carga de máquinas, equipamentos e pessoas, trabalharemos aspectos históricos e fundamentos teóricos, tipos de controle, que são com as definições básicas e exemplos, objetivos da determinação de carga de máquina e da carga de mão de obra, fatores da carga de máquina e carga de mão de obra, determinação de carga de máquina e carga de mão de obra, inclusão da produtividade e de eficiência, e também cálculo da carga de máquina e carga de mão de obra. Vamos falar um pouco sobre os aspectos históricos e fundamentos teóricos relacionados à produção. Na gestão da produção, o objetivo básico que todo gestor tem é com relação à racionalização dos processos e otimização dos recursos, visando dessa forma aumentar a produtividade do trabalho realizado. Tecnicamente, um dos meios para atingir maiores patamares de produtividade é mediante o estudo da racionalização do trabalho e da melhoria funcional do trabalhador. Pelo estudo dos tempos e movimentos, nós podemos visualizar isso quando a gente observa nos estudos de Taylor e Gilbert, que eles desenvolveram seus trabalhos com o objetivo de medir e quantificar o trabalho executado no sentido de melhorá-lo e racionalizá-lo, formulando assim os princípios e as teorias da administração que pautam a relação do trabalhador quanto à melhoria do seu tempo de trabalho em relação à minimização dos movimentos que ele faz. No século XIX, quando Taylor trabalhava numa mineradora, ele teve sua atenção voltada para o serviço que alguns operários desempenhavam com uma pá, carregando minérios. Algumas pessoas, elas possuíam sua própria ferramenta, recusando aquela que era fornecida pela companhia. Por que isso ocorria? Elas tinham preferência por aquela pá que eles tinham condições de carregar uma quantidade que eles já estavam acostumados em função da sua capacidade física. Então, dessa forma, eles reduziam o esforço e melhoravam e tinham capacidade de trabalhar em cima daquilo que eles conseguiam. No estudo dos tempos e métodos de trabalho, o homem ele é elemento essencial, tanto como observador do processo, quanto como executor. E este estudo ele tem uma preocupação em encontrar a melhor maneira de executar as operações, seja das máquinas ou das pessoas, buscando sempre reduzir o máximo ou até eliminar o tempo ocioso e aquele trabalho que é considerado desnecessário. No estudo dos tempos e métodos de trabalho, nós vimos aí que os aspectos qualitativos da racionalização estão envolvidos com os movimentos e o aspecto qualitativo ele está envolvido com o tempo gasto. E quando se trabalha esses dois aspectos, nós temos o tempo e movimento, que possibilita definição dos tempos padrões e do tempo de fabricação do produto como um todo, uma vez que o produto reflete a combinação de uma série de operações superpostas. Então, quando do estudo do tempo, dos métodos de trabalho, pelo tempo e movimento, há uma visão voltada para a eliminação de esforço adicional daquele homem que executa o trabalho. Enquanto o estudo do tempo permite quantificar
o trabalho possível de ser conseguido com a prática dos métodos operacionais. Então, faço daí uma importante medição do tempo, que ela é tão importante para pelo efetivo aproveitamento do trabalho dentro da organização. Então, a definição do tempo gasto na fabricação de cada produto também é fator de grande utilidade na programação da produção e na fixação de incentivos salariais. Então, a produtividade e o incentivo salarial, eles estão relacionados a partir do momento que, quando se programa a quantidade possível de ser produzido num determinado tempo com a utilização de um determinado equipamento, estipula-se aí as quantidades a serem atingidas na fabricação de um determinado item, considerando um período de trabalho. Flui também aí o incentivo salarial, quando se parte da premissa de que o tempo padrão, que é conseguido a partir de um tempo médio, obtido pela análise do trabalho de um funcionário médio, portanto, a padronização ela é possibilitada a partir da observação. O funcionário que tem um comportamento operacional situado acima da média dos demais, ele pode receber um percentual sobre seu salário, pois ele, consequentemente, vai produzir mais, ou qualquer outra forma de incentivo como prêmio pelo esforço de trabalhar um nível acima dos demais. Então, assim, nós temos que os métodos de trabalho, eles são utilizados tanto a favor do empregador quanto do empregado, para utilizar a máxima capacidade deles sem gerar um esforço excessivo. Podemos avaliar a utilidade da determinação do tempo padrão, cuja veracidade só deve ser reconhecida quando nenhuma variável envolvida distorcer o método que foi escolhido para calculá-lo. Isso significa que o tempo de uma operação só deve ser medido quando seu modo de execução estiver definido suficientemente para, naquele momento definido, representar o melhor método possível de ser conseguido, de modo que possa ser mantido por um operador treinado durante toda a jornada de trabalho. Para que o tempo de processamento tenha utilidade real, são feitos estudos sobre operações a fim de que cada tarefa seja analisada com precisão. O conjunto das operações estudadas deve ter os tempos registrados e arquivados, de modo a permitir comparações quando eventuais mudanças futuras forem introduzidas no processo e, caso se deseje saber se o método fruto da modificação trouxe ou não algum melhoramento ao trabalho. Isso é medido pelo ganho ou perda de tempo na fase atual de processamento quando comparado ao anterior. E quando se utiliza a análise, ela deve iniciar-se a partir do questionamento se a operação é ou não necessária, da possibilidade de combiná-la com outras, sintetizando-as em uma única, de se puder, por exemplo, mudar a sequência a fim de reduzir o tempo de execução, ou ainda reduzir ou necessidade de adequar movimentos operacionais a fim de atender uma simplificação no método do trabalho. Respostas às perguntas e provocações quanto a essa situação das operações, elas possibilitam uma melhoria nos resultados. A eliminação de excesso de movimentos, por exemplo, facilita a operação quando ela facilita em relação ao uso da máquina e do esforço do homem, tornando o tempo total de fabricação menor. E essa simplificação com redução do tempo da operação é o motivo do estudo de tempos e métodos. É a racionalização desejada e pode ser alcançada fazendo o operador movimentar-se o mínimo necessário ou corrigindo seu posicionamento operacional, proporcionando conforto na medida que aceita que aquele trabalho vai ser o melhor desenvolvido para a sua utilidade.
A simplificação do trabalho, ela pode ser resultado da associação de vários fatores, tais como utilização de material mais fácil de ser trabalhado, a fabricação de produtos com operações repetitivas, uso de equipamentos compatíveis com as operações, simplificando o processo, a padronização da ferramenta usada, utilização de obra suficientemente treinada. Quanto mais simples forem os produtos, mais simples serão as operações e menor tempo será gasto em cada tarefa. Sob a ótica da racionalização, que visa encontrar meios mais simples do homem realizar seu trabalho, nós vamos enumerar no próximo slide alguns princípios que podem simplificar esses movimentos. Sob a ótica da racionalização, com o objetivo de encontrar meios mais simples para que o homem realize seu trabalho, vou enumerar alguns princípios de simplificação dos movimentos de acordo com a bibliografia trabalhada. Os dois braços, eles devem iniciar e terminar seus movimentos simultaneamente. Dessa forma, nós temos que os movimentos devem ser simétricos e compor um ciclo. Movimentos suaves e contínuos, eles são preferidos. Movimentos descontínuos ou lineares, com mudança acentuada de direção, deve ser evitado. Os movimentos curvilíneos demandam menor tempo de execução, exigindo menor esforço físico do operador, com consequente redução de fadiga. Uma mão não deve ficar desocupada enquanto a outra trabalha. O ideal é que ambas comecem e terminem os movimentos ao mesmo tempo e que nunca estejam ociosas no mesmo instante. Sempre que possível, o impulso deve ser usado para ajudar o operador. Isso faz com que haja uma redução no seu esforço. O uso da energia de movimento, ela favorece também no trabalho. A execução das operações deve permitir ritmo suave, automático e natural. O operador ele deve fazer o menor esforço possível ao executar suas operações. Tarefas que possam ser realizadas pelos pés devem aliviar tarefas que são atribuídas às mãos. As mãos devem ser mantidas em posição confortável. O ritmo de execução das tarefas deve ser contínuo. Preferencialmente, o corpo não deve ter movimento. Quanto mais o corpo se move, mais facilmente a pessoa se cansa. Movimentar primeiro os dedos, depois a mão, o braço e só então o corpo, pois essa é a unidade com maior massa a ser movimentada, devendo, em consequência, ficar o máximo possível do tempo imóvel. Pessoas que utilizam visão além do habitual não podem trabalhar continuamente. Nesse caso, é aconselhável efetuar rodízio na função. Dessa forma, nós temos aí alguns princípios para a simplificação dos movimentos. Para que a operação tenha seu tempo bem definido e possa ser reconstituída no momento em que for necessário, sua divisão em processo deve obedecer a alguns critérios. E aí, nós vamos apresentar alguns deles. Escolher processo de curta duração, a menor possível, desde que possa ser cronometrado. Definir com precisão os pontos que separam um elemento do outro, possibilitando futura recomposição da operação mediante os mesmos elementos, especialmente quando se deseja comparar eventuais modificações processadas. Separar elementos de execução manual dos elementos da máquina. Dessa forma, é possível identificar, em caso de acréscimo no tempo de operação, se a anomalia ou algum erro procede do homem ou da máquina. Recompor os elementos de forma a permitir a reconstrução da operação. A composição dos elementos deve totalizar a operação. Tendo por base alguns desses fundamentos teóricos sobre o estudo de tempos e movimentos, é possível desenvolver, a partir desses princípios e métodos
e técnicas do dimensionamento da capacidade produtiva aqueles que melhor se adequam a um determinado tipo de empresa. Para todas as empresas é possível fazer esse dimensionamento da divisão de processos, da organização do trabalho, da cronometragem do tempo, a fim de tornar a produtividade o mais eficiente possível. Em relação aos tipos de controle, entre os diversos tipos de controle que podem ser realizados na produção de bens ou na prestação de serviços, nós podemos citar o controle de prazos, de material, dos custos, da qualidade e do trabalho. Em especial nesse slide, nós vamos abordar especificamente a ênfase que está dada no tipo de controle pelo trabalho, que está relacionada ao controle da carga de máquinas e equipamentos, a carga de mão de obra, que são aí demonstrados como os tipos de controle aplicáveis à produção. O dimensionamento das máquinas e dos equipamentos, bem como a quantificação de pessoas que são necessárias para operar um sistema produtivo, integra o conjunto de atividades relacionadas ao planejamento e controle de produção. Para o dimensionamento da capacidade produtiva, é importante que a gente consiga compreender algumas definições básicas. São elas: programa de produção corresponde à quantidade de peças ou produtos ou unidades que uma empresa ou setor deverá fabricar em um determinado período de tempo. Assim sendo, as duas variáveis básicas que devem ser estipuladas para se ter um programa de produção são quantidade do que vai ser produzido e o tempo que se vai gastar para a produção. Vale a pena a gente prestar atenção no seguinte: é necessário que essas duas variáveis estejam explicitadas para que se configure um programa de produção. Então, elas têm que estar bem explícitas. Por exemplo, assar 10 quilos de picanha pode ser um bom programa, mas isso ainda não constitui um programa de produção, uma vez que faltou estipular o prazo. Em quanto tempo? Carga de máquina corresponde à quantidade necessária de tempo de funcionamento de uma máquina ou um equipamento, a fim de cumprir um determinado volume de produção. Nesse sentido, entendemos volume de produção como atividade que será executada por uma máquina ou com uma máquina, representando, assim, o tempo de fabricação de peças ou produtos que devem ser processados naquele dia de trabalho. Carga de mão de obra. A carga de mão de obra, ela significa a determinação dos recursos de mão de obra necessários para cumprir um determinado programa de produção num específico período de tempo. Ainda sobre o dimensionamento da capacidade produtiva, vou exemplificar sobre o programa de produção. Um exemplo seria, num programa de produção, produzir 300 calças em 4 dias, ou 3 toneladas de um determinado produto das 14 às 18 horas. Então, aí foi bem estipulado a quantidade e o prazo, que isso é muito importante na programação de produção. Carga de máquina. Exemplo, uma máquina de costura que precisa ficar 380 minutos funcionando num dia de trabalho para que sejam costuradas 100 calças a um tempo médio de 3,8 minutos por calça. Então, aí teve a descrição exatamente do que vai, qual a quantidade de peças, em qual período, para saber a carga que essa máquina vai utilizar para produzir as 100 calças. Carga de mão de obra. Exemplo, digamos que para cumprir determinada atividade sejam necessárias 32 horas de trabalho humano. Para realizar esta tarefa, um dia de trabalho de 8 horas será necessário para a pessoa realizar essa tarefa, ou
4 pessoas farão ou uma pessoa demorará 4 dias para realizar essa tarefa num trabalho de 8 horas. Então, a carga de mão de obra ela está relacionando a carga de horas que uma pessoa vai poder trabalhar ou a quantidade de pessoas num determinado período de horas estabelecido. Quanto aos objetivos da determinação de carga de máquina e da carga de mão de obra, vários objetivos eles podem ser listados e nós vamos apontar alguns. Determinar se um equipamento tem capacidade de produzir o volume de produção programado, possibilitar a total utilização do equipamento, determinar a necessidade ou não da compra de outro equipamento, possibilitar a análise da utilização do equipamento, facilitar a determinação do grau de eficiência do equipamento, demonstrar claramente se o equipamento está sendo bem ou mal aproveitado, estabelecer a quantidade correta de mão de obra, manter o custo dos produtos dentro de um padrão de mão de obra pré-estabelecido, facilitar a distribuição do pessoal, garantir a versatilidade no controle da mão de obra e nos ajustes de produção. Ainda sobre os fatores da carga de máquina e carga de mão de obra, nós temos como fatores básicos que influenciam no cálculo da carga de máquina e carga de mão de obra, programação de produção, tempo padrão do processo, produtividade e eficiência. Todos esses fatores, eles influenciam diretamente no cálculo da carga de máquina e da mão de obra. Vamos adotar primeiro o programa de produção e o tempo padrão, como abordagens que nós vamos trazer para fatores de cálculo. Programa de produção, como nós vimos, um programa de produção significa a quantidade de peças ou produto, unidade de produto que uma empresa ou setor deverá fabricar em um determinado período de tempo. Vamos ver mais alguns exemplos. Produzir 5.700 quilos de um determinado produto em um número X de dias. Montar 30.000 geladeiras em 4 meses. Aprontar 600 metros de calçamento viário em 2 meses de trabalho. Então, assim, a gente faz a relação do que produzir, qual que é a produção, o produto que vai ser encontrado no final e em quanto tempo. Sempre temos que ter essa relação em mente. Produto versus tempo. Tempo padrão de uma operação. É o tempo consumido por determinado conjunto de equipamentos, pessoas, para realizar uma operação na produção de uma atividade. Este tempo é estabelecido com base em algumas medições e mecanismos reguladores do processo de produção, de forma a propiciar uma produção contínua e eficaz sem afetar fisicamente o operador. A fim de garantir uma perfeita ergonomia, um ritmo adequado e evitar riscos de lesão por esforço repetitivo, que é LER, são embutidos no cálculo da carga de máquina alguns fatores como a tolerância e o fator de ritmo. A tolerância é dada em percentual de 5%, 10% e 15% e significa que o operador dispõe de um tempo a mais do que o que efetivamente é necessário para realizar aquela operação. Por exemplo, ao atribuir uma tolerância de 15% sobre o tempo estipulado para um trabalhador realizar determinada tarefa num dia de trabalho, isso significa que este operador disporá de 72 minutos dia, ou seja, 480 minutos por dia multiplicado por 15%, adicionais para realizar seu trabalho, propiciando um ritmo menos mecânico ao processo. Logicamente, esses 72 minutos dia de tolerância estão distribuídos nos diversos processos realizados. A determinação de um
percentual de tolerância adequado a uma linha de produção é uma questão de bom senso e capacidade administrativa. Em geral, tolerâncias de 5 a 10% são perfeitamente admissíveis e necessárias. A determinação de um percentual de tolerância adequado a uma linha de produção é uma questão de bom senso, como a gente falou no slide anterior, né? E elas giram em torno de 5 a 10%, o que é perfeitamente admissível. Há, porém, outro aspecto que precisa ser considerado no processo de produção, que é a capacidade individual. Para avaliar este aspecto, normalmente se considera o chamado CHA, que está relacionado, né, ao conhecimento, às habilidades e às atitudes do operador. A um operador que detenha CHA normal, será atribuído um fator de ritmo igual a 1. Um operador bem qualificado terá a atribuição, né, em relação ao fator de ritmo igual a 0,9. Já um operador que não possui experiência e que está em treinamento, não se pode esperar que ele consiga realizar a tarefa na mesma velocidade daquele operador normal, tampouco no ritmo daquele operador que é qualificado. Então, por isso, a ele é atribuído um fator de ritmo de 1,12. Podemos nos perguntar de que forma esse fator de ritmo e a tolerância incidem sobre o tempo padrão. Então, nós vamos ver que é o seguinte, tanto a tolerância quanto o fator ritmo, eles alteram tanto para acelerar como para desacelerar o tempo médio para que uma determinada operação seja realizada. Ademais, devemos considerar que, além desses fatores tolerância e fator de ritmo, também podem ser levados em conta outros aspectos relevantes na determinação do tempo padrão de uma operação. Ou seja, para calcular o tempo padrão de uma determinada operação, ela deve ser desdobrada em seus elementos mais simples, permitindo uma medição, aferição e correção de tempos e movimentos, bem como a detecção de falhas no método utilizado. Vamos pegar como exemplo para a determinação do tempo padrão a operação furar uma peça, supondo que sejam 3 as atividades realizadas continuamente. Primeira, pegar a peça e fixar no dispositivo ou na máquina que utilizaremos para furar. 2, furar a peça. 3, retirar e guardar essa peça que foi furada. Suponhamos ainda que foram feitas algumas medições prévias com o objetivo de estabelecer o tempo padrão da referida operação, considerando ainda uma tolerância de 15% e um fator de ritmo de 1,12, visto que considera-se que aquele operador é um aprendiz. Bom, nesse slide nós vemos um quadro. Afinal, de onde saíram os valores desse quadro? Bom, em primeiro lugar, consideremos que foram cronometradas representativamente 5 vezes a operação furar uma peça, sendo realizada com o objetivo de obter um tempo médio. Numa situação real, é aconselhável cronometrar uma amostra bem mais significativa de operações que são realizadas por dia ou num determinado período, e assim a gente consegue mensurar melhor o tempo gasto, o tempo médio gasto. Para fim de demonstração do procedimento, nesse quadro, entretanto, vamos nos contentar com estas 5 observações cronometradas, mas poderia ser 20, poderia ser a quantidade que o observador quiser, dentro, né, para a gente obter um tempo médio. Observemos também que na cronometragem da de número 3, não se obteve o respectivo tempo da primeira etapa, pegar e fixar. Além disso, no número 1, ele corresponde à soma do tempo de todas as operações cronometradas. O 2 é o número de vezes que ocorreram cronometragens em cada etapa. O 3 corresponde ao resultado da divisão da soma de tempo de todas as operações cronometradas, que é o 1, pelo
número de vezes que ocorreram as cronometragens em cada etapa. O número 4 é o fator de ritmo estipulado, conforme anteriormente mencionado. Por se tratar de um aprendiz, nós consideramos que seria atribuído um ritmo de 1,12. No 5, é o resultado da multiplicação do 3, que é o resultado da divisão 1 por 2, por 4, que é o fator de ritmo estipulado, que foi de 1,12. Observe que o tempo para realizar a operação aumentou por se tratar de um aprendiz. O 6 é o percentual de tolerância atribuído, neste caso, 15% a mais. Ou seja, o operador aprendiz tem um tempo normalizado pelo fator de ritmo, mais 15% de tolerância. O 7 é o tempo normalizado pela tolerância concedida. Observe que o tempo para realizar cada uma das etapas aumentou novamente. No 8, corresponde à soma das 3 etapas: pegar e fixar, mais furar, mais retirar e guardar, configurando o tempo padrão da operação furar uma peça. Na 9, nós temos a representação da quantidade de peças que podem ou devem ser produzidas numa hora de trabalho. Ela resulta da divisão de 60 minutos, que é uma hora, pelos 0,41 minutos, que é o tempo gasto por peça. Para saber o número de peças serem produzidas num dia de trabalho, basta dividir 480 minutos dia por 0,41 minutos peça. Assim, nós vamos encontrar 1.170 peças por dia. Vale ressaltar o seguinte: eu só posso fazer a divisão de mesma grandeza. Se eu estou trabalhando com minutos, eu tenho que trabalhar com a divisão da quantidade de horas dia em minutos e a quantidade de peças por hora em minutos. Posso dividir se eu tiver minuto por minuto, aí eu encontro peças dia. Agora nós vamos entender a determinação da carga de máquina e carga de mão de obra. Só para relembrar, carga de máquina é o termo empregado para determinar quanto tempo uma máquina está e deverá estar ocupada produzindo alguma coisa, ao passo que o termo carga de mão de obra representa a quantidade de pessoas necessárias para realizar determinada tarefa. Tomando por base esses dois conceitos explicitados, programa de produção e tempo padrão, é possível determinar a carga de máquina e de mão de obra por intermédio de fórmulas. Agora, nesse slide, nós vamos ver a carga de máquina, que corresponde à multiplicação entre programa de produção e tempo padrão. Por exemplo, eu tenho um programa de produção de 600 peças por dia. Lembram que eu tenho que ter a quantidade vezes relacionada ao período? E o tempo padrão de 0,18 pela quantidade por peça, né? Por uma peça, eu tenho que ter 0,18 minutos por peça. Assim, a carga de máquina será 600 peças dia vezes 0,18 minutos por peça. Então, eu consigo aí, simplificando essa equação, nós vamos ter, tiro peça por peça, eu tenho 600 dia vezes 0,18 minutos. Eu vou ter como resultado uma carga de máquina igual a 108 minutos dia. Isso significa que para realizar este programa de produção e considerando o tempo padrão, serão necessários 108 minutos da máquina X funcionando por dia. Já a chamada carga de mão de obra tem um significado ligeiramente diferente, que nós vamos entender no próximo slide. Então, agora vamos entender como que é a fórmula da carga de mão de obra.
carga de mão de obra vai ser igual. Programa de produção vezes tempo padrão. É aquele cálculo que a gente fez da carga de máquina dividido pelo tempo total disponível de um operário num dia. Então, por exemplo, eu vou pegar um programa de produção de 700 unidades dia e um tempo padrão de 1,97 minutos por unidade. Então, eu tenho um tempo total disponível de um operário num dia de 480 minutos. Lembram? 8 horas por dia vezes 60 minutos dá 480 minutos. Então, nós temos 700 unidades dia vezes 1,78 minutos unidade. Então, isso tudo dividido por 480 minutos dia do operário. Simplificando os dados do numerador da equação, nós vamos eliminar ali, unidades. Nós vamos ter, agora simplificando os dados do numerador e do denominador, nós vamos ter 1.379 por 480 em relação ao operário. Ou seja, como resultado do cálculo de mão de obra, nós vamos ter que nós precisaremos para realizar este programa de produção 2,87 operários, ou seja, 2,87 não tem como eu colocar 2 pessoas e 87, uma parte de outra pessoa, então eu tenho que colocar valor inteiro, uma vez que eu não posso de forma alguma subdividir pessoas. Em outras palavras, para cumprir o programa de produção estipulado, será necessário contar com o tempo total de trabalho de 2 pessoas, mais uma parte, 87% do tempo total de trabalho de uma terceira pessoa de trabalho. Ou eu utilizo 3 operários para fazer essa atividade. Como observado, a carga de máquina é expressa em minutos dia, ou seja, é a quantidade de tempo necessária daquela máquina em funcionamento para que possa atender o programa de produção. Já a carga de número relacionado à definição do número de pessoas necessárias num dia de trabalho ou período pré-determinado para atender o programa de produção previsto, nós temos aí um exemplo que gasta-se 2,87 pessoas e a quantidade de horas de máquina serão 1.379 minutos. Uma vez estipuladas estas 2 cargas, abrem-se diferentes possibilidades, considerando que num dia de trabalho normal, que é de 8 horas, nós temos aí disponíveis 480 minutos, será necessário dispor de várias máquinas desse tipo funcionando junto, concomitantemente, para dar conta do programa de produção previsto para aquele dia. Outra possibilidade seria trabalhar em 2 ou 3 turnos de 8 horas, com essa mesma vez que uma máquina pode, em tese, trabalhar ininterruptamente 24 horas por dia. Se a opção da empresa, por exemplo, for trabalhar somente em um turno único de 8 horas, e se cada máquina é operada por apenas uma pessoa, serão necessárias 3 máquinas e 3 pessoas para dar conta do programa de produção nesse dia, posto que o tempo de um desses conjuntos, máquina mais pessoa, não será ocupado integralmente. Né? Então, como podemos observar, a partir do momento que se tem o tempo padrão ajustado e definido como ferramenta gerencial, os mecanismos de controle passam a ser mais efetivos e menos frequentes e ostensivos. Quando nós estamos trabalhando com o dimensionamento da capacidade produtiva, é necessário contar e considerar a inclusão da produtividade e da eficiência. O cálculo da carga de máquina, baseado apenas no programa de produção e no tempo padrão, considera somente o tempo em que a máquina está operando, o tempo real de trabalho, não estando inclusas as paradas para manutenção, preparação e paralisações eventuais. Quando a máquina está trabalhando, 2 fatores podem afetar seu desempenho:
a produtividade da mão de obra e a eficiência dos órgãos auxiliares. Quando a máquina está parada, apenas um fator afeta seu desempenho, pois nesse caso a produtividade caiu para zero, afinal a máquina está parada, né? A eficiência das chamadas atividades auxiliares, ou seja, aquelas paradas que podem ocorrer para manutenção preventiva ou corretiva, para preparação da máquina, que a gente chama de setup, por falta de matéria-prima ou produto em processamento, falhas de produção, falta de energia elétrica. Desta forma, né, dito assim, a eficiência diz respeito ao tempo que a máquina deveria estar trabalhando, mas não está. Desta forma, para o cálculo da carga de máquina, há necessidade de considerar o acréscimo dos índices relativos à eficiência e produtividade, que nós veremos nos slides a seguir. Em relação à eficiência, pode ser considerado como eficiência normal em processos produtivos um índice de 0,8 ou 80%. Isso significa que de cada 24 horas, apenas 19,2 horas são realmente utilizáveis para a produção. Ou também que num dia normal de trabalho, 8 horas por dia, vezes 60 minutos dia, 480 minutos dia, são perdidos aproximadamente 96 minutos em média para as atividades auxiliares. O que são as atividades auxiliares? Manutenção da máquina, tempo de setup, que é a preparação da máquina, falta de matéria-prima, né? Então, essas atividades auxiliares são aquelas que são paradas, que ocorrem por alguma necessidade e que podem comprometer a eficiência. Quanto à produtividade, esse índice está relacionado ao nível de organização e controle da produção dentro da empresa ou no setor. Se a empresa possui controle da produtividade por meio de tempo padrão, esse índice é automaticamente obtido e deve ser acrescido à carga de máquina. Em indústrias, empresas ou setores desorganizados, a produtividade pode atingir até 50%. Em setores organizados com controle da produtividade, o índice pode atingir 80%. Níveis de produtividade superiores a este normalmente são atingidos apenas em setores organizados, com controle da produtividade e incentivos salariais. Um exemplo simples de cálculo de carga de máquina mostra a influência de todos os fatores anteriormente descritos num processo de produção. Suponhamos que pelo programa de produção e pelo tempo padrão de uma máquina, temos um total de 300 minutos dia de ocupação de uma máquina. Por exemplo, costurar 150 peças num dia, cujo tempo padrão seja de 2 minutos por peça. Bom, um dia de trabalho significa 480 minutos disponíveis de máquina por dia, que multiplicado pelo índice de eficiência, que é de 80%, resulta em 384 minutos reais disponíveis por dia. Como precisamos de 300 minutos dia de máquina funcionando, 384 minutos disponíveis, ainda conseguimos atender o programa previsto, que é ali, olha, para se fazer 150 peças num dia, cada peça gastando 2 minutos, eu vou gastar 300 minutos. Então, se considerarmos, porém, que sobre todo o processo ainda incide um índice de produtividade, digamos que 70%, os 300 minutos dia de carga de máquina passariam para 428 minutos dia. 300 minutos dia por 70%, o que inviabilizaria a produção prevista, pois dispomos de apenas 384 minutos dias de máquina funcionando, necessitando assim de horas extra ou um segundo turno de trabalho. Então, assim, nós vamos entender no próximo slide alguns aspectos que são fundamentais para a gente ter observação quanto a isso. É importante salientar e entender 2 aspectos fundamentais quando a gente fala em índice de eficiência e índice de produtividade.
O índice de eficiência incide sempre sobre o tempo total disponível de uma máquina, diminuindo-o. O índice de produtividade incide sempre sobre o tempo real de trabalho, aumentando-o. Essas são duas afirmativas bem lógicas que se explicam com as seguintes perguntas. Digamos que temos 300 minutos de tempo disponível para realizar uma tarefa. Se não formos 100% eficientes na ocupação deste tempo, teremos efetivamente 300 minutos? A resposta vai ser só uma: não. Se a nossa eficiência for de 85%, o tempo disponível que nos resta será 255 minutos, ou seja, 300 minutos vezes 85%. No raciocínio inverso, ocorre com a produtividade. Digamos que precisamos de 25 minutos para realizar determinada tarefa quando trabalhamos plenamente de acordo com o tempo estipulado para a determinada tarefa. Vamos supor, porém, que num dia, pelos mais diversos motivos, mal-estar, preocupação, dor, a nossa produtividade é de apenas 78%. Enfim, não estamos rendendo tudo que podemos. Nesse caso, necessitaremos de mais ou menos tempo para realizarmos completamente esta tarefa? A resposta vai ser mais tempo. Quanto? Para saber a resposta, teremos que dividir o tempo estipulado pelo percentual da produtividade, 25 minutos dividido por 78%. Assim, com tal produtividade, ficaremos precisando de 32 minutos. Então, não basta adicionar ao tempo estipulado para realizar a tarefa 25 minutos, os 22% da produtividade faltante, quando eu tenho 100 menos de 78, né? Ou seja, imaginar que 5,5 minutos adicionais, 25 minutos mais 22% são suficientes para isso. Com tal produtividade, serão necessários efetivamente 2,05 minutos e não 30,5 minutos. Então, vamos entender nesses slides para frente, afinal, o que são e de onde saem esses índices, como eles são estipulados, né? Os dois índices aí. O índice de produtividade, ele incide sobre o tempo real de trabalho aumentando, conforme foi falado. Então, o que é essa produtividade? É a relação entre o que se produz pelo que deveria ser produzido, empregado para o controle da mão de obra direta, objetivando o aumento da produção sem necessidade de investimento de capital e mão de obra adicional. Agora vamos ver no slide seguinte. Tanto o índice de produtividade quanto o de eficiência são calculados num dia, num setor, num processo, tomando por base as seguintes informações. No índice de produtividade, produção vezes tempo padrão dividido por tempo real de trabalho. Índice de eficiência vai ser produção vezes tempo padrão dividido por tempo total de trabalho. No slide a seguir, vamos compreender através de exemplos. Para a determinação dos índices de produtividade e eficiência, vamos pegar aqui um seguinte exemplo. Uma pessoa produziu 360 peças em 8 horas de trabalho. O tempo padrão para essa operação é de 0,80 minutos por peça. A máquina, porém, ficou parada durante 3 horas por falta de energia. Qual a eficiência e qual a produtividade alcançada nesse dia? Então, vamos ver o índice de eficiência. Eu considero a quantidade de peças por dia, 360, vezes 0,80 minutos por peça, que é o tempo que eu gasto para fazer cada peça, o tempo padrão, dividido por 480 minutos dia.
que corresponde a 8 horas de trabalho por dia, vezes os 60 minutos. Assim, eu tenho que o índice de eficiência será igual a 60%. E quanto ao índice de produtividade, eu pego produção, 360 peças por dia, vezes o tempo padrão, 0,80 minutos por peça, dividido por tempo real de trabalho. O que vai ser esse tempo real de trabalho? Vai ser 480 minutos dia menos 180 minutos dia. Como que eu cheguei a esses 180 minutos dia? Foi a quantidade de horas que a máquina ficou parada por falta de energia. 3 horas, 3 vezes 60 minutos, 180 minutos dia. Dessa forma, o que eu poderia ter de eficiência de 100%, eu só obtive 96% por causa das 3 horas que parado. Uma vez que os 4 fatores básicos que influenciam a carga de trabalho, programa de produção, tempo padrão, produtividade e eficiência estão explicitados, é possível partir para um exemplo concreto do cálculo da carga de máquina. Então, dessa forma, a gente consegue compreender melhor se inserirmos essas informações, né? Detendo essas informações, qualquer exemplo a gente consegue fazer um cálculo eficiente, que nós vamos ver nos próximos slides. A partir de agora, nós vamos fazer um cálculo da carga de máquina e de mão de obra. A partir deste item, nós vamos apresentar o passo a passo que deve ser seguido no cálculo de carga de máquina. O primeiro passo está relacionado à determinação do programa de produção diário, ou seja, um dia de trabalho é igual a 8 horas, que é igual a 480 minutos. Programação mensal, 6.000 peças. Período, 1 mês, considerando que um mês tem 20 dias úteis, durante 4 semanas, trabalhando de segunda a sexta. São 5 dias úteis, 5 dias vezes 4 semanas, 20 dias úteis. Assim, para programação de produção diária, eu tenho 6.000 peças por mês, dividido por 20 dias no mês. Eu vou conseguir uma programação de produção de 300 peças dias. Vamos supor ainda que cada peça necessite passar por 3 processos distintos para ser produzida. Num primeiro momento, utilizada uma máquina denominada retífica. A seguir, essa peça é trabalhada numa máquina denominada fresadora. E, finalmente, ela passa por um processo numa furadeira e que os tempos padrão estipulados para realizar tais tarefas com cada peça sejam dados conforme nós vamos olhar no passo 2 do próximo slide. Então, vamos observar que o passo 2, ele está demonstrando a determinação do tempo padrão, conforme a tabela que a gente pode ver aí, o quadro que a gente pode ver. A operação 1, ela corresponde à retífica. O tempo padrão estipulado por peça é de 6,30 minutos. Para a operação 2, que é a fresadora, o tempo gasto por peça é de 3,28. E na operação 3, que é a furadeira, o tempo padrão estipulado é de 1,80 minutos por peça. Dessa forma, nós temos o total do tempo padrão estipulado de 11,38 minutos por peça. No terceiro passo, nós vamos trabalhar a inclusão do índice eficiência e vamos trabalhar com uma estipulação de 85% de eficiência. Consideramos que cada uma das máquinas citadas está disponível para o trabalho por 480 minutos dia. Quais são essas máquinas, né, que eu citei? Retífica, fresadora e furadeira. Então, cada uma delas tem um tempo de 480 minutos dia. Elas estão disponíveis por esse tempo. Quando o índice de eficiência das atividades auxiliares é de 100%,
Quando, porém, o índice de eficiência é de 85%, conforme a gente estipulou, 85% deste tempo total, de 480 minutos dia, ele só poderá produzir durante 408 minutos. O restante do tempo será consumido pelas atividades auxiliares. Por exemplo, vai fazer uma manutenção na máquina, vai fazer reparo, vai preparar para receber o serviço. Então, agora nós vamos entender qual o próximo passo no slide a seguir. Neste quarto passo, nós faremos a inclusão do índice de produtividade, que nós vamos estipular em 75%. Quando uma operação é realizada estritamente de acordo com o tempo padrão, considera-se que essa produtividade é de 100%. Dentro daquele tempo previsto, que é o padrão para o trabalho, conseguiu-se produzir de acordo com o que estava previsto. Então, houve 100% de produtividade. Quando, porém, o índice de produtividade for inferior a 100%, o tempo necessário para realizar qualquer tarefa será superior ao tempo padrão. Então, no caso em questão, onde tem as 3 máquinas, retífica, fresadora e furadeira, que são as etapas que são passadas aí de uma produção, nós temos que o tempo padrão de uma retífica para produzir peças por minuto, uma peça por minuto, é de 6,30 minutos. Quando se coloca o índice de produtividade 75%, o tempo real necessário será de 8,40 minutos para uma peça. Na fresadora, o tempo padrão estipulado é de 3,28 minutos por cento. Quando se insere o índice de produtividade, esse tempo passa para 4,37 minutos por peça. Na furadeira, se tem 1,80 minutos por peça, com o índice de produtividade 75%, passa para 2,4 minutos por peça, que corresponde ao tempo real necessário para efetuar a produção. O tempo realmente necessário é obtido dividindo-se o tempo padrão pelo índice de produtividade, tendo como resultado um aumento do tempo para produzir aquela peça, uma vez que a produtividade ela não é 100%. No quinto passo, é determinada a carga máquina em minutos dia. Então, para uma produção exemplificada de 300 peças dia, o tempo real necessário por peça nas máquinas, na retífica, 8,40, que nós calculamos no quarto passo. Fresadora, 4,37 minutos por peça. Furadeira, 2,40 minutos por peça. A carga das máquinas. Numa retífica, 300 peças por dia, vezes 8,40 minutos por peça. Quer dizer, teremos 2.520 minutos por dia. Para a fresadora, 300 peças por dia, nós multiplicado por 4,37 minutos peça, que é o tempo gasto para fazer cada peça, nós teremos 1.311 minutos por dia para fazer as 300 peças. Na furadeira, 300 peças por dia vezes 2,40 minutos peça, teremos 720 minutos por dia para fazer as 300 peças. O sexto passo consiste na determinação do número de máquinas necessário. Como visto, para atender o programa de produção de 300 peças dia, é necessário que a máquina chamada retífica funcione 2.580 minutos dia, e a fresadora 1.311 minutos dia, e a furadeira 720 minutos dia. Na determinação destes tempos foram considerados o tempo padrão e o índice de produtividade. Se a empresa opta por trabalhar apenas 8 horas por dia, terá somente 480 minutos disponíveis, e isto enquanto a eficiência for de 100%. Assim,
precisará de mais máquinas do mesmo tipo. Várias retíficas, várias fresadoras, várias furadeiras para cumprir o programa de produção. Como vimos no terceiro passo, porém, cada máquina efetivamente só funciona 480 minutos por dia. O restante do tempo é consumido para manutenção, programação e falhas. Assim, nós temos uma máquina retífica com carga de máquina de 2.520 minutos dia, cujo tempo real disponível por máquina, em função do índice de eficiência, seja 408 minutos dia, nós teremos o número de máquinas necessário para a produção proposta de 6,17 máquinas, o que em números inteiros corresponde a 7 máquinas. Fresadora, 1.311 minutos dia, ou por 408 minutos dia, nós teremos aí o número de máquinas necessário 3,21, ou seja, 4 máquinas são necessárias. Para a furadeira, nós temos 720 minutos dia, num tempo real de 408 minutos dia, teremos o número de máquinas necessárias de 1,76, que arredondando, a gente tem 2 máquinas. Esse quadro apresenta a determinação do número de máquinas. Como é possível trabalhar com... Não é possível, né? É impossível trabalhar com fragmentos de máquina, o arredondamento é sempre feito para cima. Ou seja, se o cálculo indicar a necessidade de 6,17 máquinas, efetivamente eu precisarei de 7 máquinas para atender o programa de produção dentro das condições previstas. Nesse caso, haverá sobra de horas máquinas. A partir dos tempos calculados para cada máquina e do número necessário de máquina, é possível abstrair mais 2 conceitos, os índices de ocupação e de ociosidade, que nós veremos nos próximos slides. A partir dos tempos calculados para cada máquina e do número necessário de máquina, é possível abstrair mais 2 conceitos, o índice de ocupação e o índice de ociosidade. Para cálculo do índice de ocupação, nós utilizamos a fórmula carga de máquina total dividido pelo número de máquinas vezes tempo real disponível. Como resultado, será obtido um número índice, que multiplicado por 100% indicará o percentual de ocupação da referida máquina. A ociosidade, por sua vez, representa a diferença entre esse percentual e 100. Então, para a ociosidade, eu tenho a fórmula que é igual a 1 menos a saturação, ou seja, 100% menos a porcentagem de ocupação. No caso em questão, nós temos os seguintes índices. De acordo com as máquinas, a carga horária de máquina, tempo real disponível, número de máquinas, acharemos ocupação e ociosidade. Para a retífica, cuja carga de máquina é de 2.520 minutos por dia, o tempo real disponível por dia é de 408 minutos. Número de máquinas, 7. Então, nós teremos a carga de máquina 2.520 dividido pelo número de máquinas, 7 vezes 408. Dessa forma, nós teremos uma ocupação de 88%. A ociosidade vai ser 1 menos o 0,88, que vai ser 0,12 ou 12%. A fresadora, ela tem uma carga de máquina de 1.311 e tempo real 408, número de máquinas 4. Então, eu tomo a carga de máquina 1.311, divido por 4 máquinas vezes 408 minutos dia. Assim, eu tenho uma ocupação de 0,80 ou 80%. E a ociosidade vai ser 1 menos 0,80, que vai ser 20% de ociosidade. A furadeira,
Carga de máquina, 720 minutos dia. Tempo real disponível, 408 minutos dia. E número de máquinas, 2. Para cálculo da ocupação, eu pego 720 minutos dia, divido por 2 máquinas, vezes 408 minutos dia. Assim, eu tenho que a ocupação vai dar 0,88 ou 88%. Para ociosidade, eu tenho o 1 menos 0,88, que vai dar 0,12 ou 12%. No próximo slide, nós vamos entender o 7º passo. O 7º e último passo consiste na determinação da carga de mão de obra. Nele, finalmente é possível determinar o número de pessoas necessárias para cumprir este programa de produção. É importante considerar que o trabalho das pessoas envolve sempre uma certa habilidade, isto é, uma pessoa pode trabalhar temporariamente numa máquina e depois deslocar-se para realizar o trabalho em outro. Assim, considerando todas as implicações dos fatores, programa de produção, tempo padrão, produtividade e eficiência, chegamos à conclusão de que são necessários 2.520 minutos por dia de retíficas funcionando, 1.311 minutos de fresadoras funcionando e 720 minutos de furadeiras funcionando. No total, isso significa que 4.551 minutos dia de máquina funcionando. Agora a gente precisa saber qual que vai ser a quantidade de trabalhadores. E a fórmula que a gente utiliza é: número de trabalhadores vai ser igual tempo total de funcionamento necessário dividido pelo tempo total de um trabalhador por dia. Como cada trabalhador está disponível durante 480 minutos por dia, porque a empresa, a gente considera que ela trabalha 8 horas por dia e que um funcionário só pode trabalhar 8 horas por dia. Serão necessários 9,48, ou seja, 10 trabalhadores para cumprir este programa de produção. Há também que se considerar ainda que o número total de máquinas, que é 7 da máquina, que é a retífica, 4 da fresadora e 2 da furadeira, dá um total de 13 máquinas. E o número de trabalhadores, 10, eles diferem, uma vez que nem as máquinas, nem os operários são ocupados integralmente. Assim, para produzir peças, um operário pode operar mais de uma máquina durante o dia de trabalho. Já as máquinas não produzem nenhuma peça se não forem operadas por alguém. Por isso, seu número é maior. Nós podemos aumentar a quantidade de pessoas ou diminuir, mas normalmente a quantidade de máquinas será maior que o número de pessoas. E assim nós finalizamos o dimensionamento da capacidade produtiva. Bons estudos a todos.